Glória a Deus. Me cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para você que está ouvindo esta mensagem, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta tarde. Amém? O Espírito Santo de Deus tocou muito forte em mim aqui nesta tarde. Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que as dificuldades estão aumentando. Um tempo em que nós estamos nos dias de Noé, porque a Bíblia diz que a vinda de Jesus será semelhante aos tempos de Noé. E às vezes, meus irmãos, nós passamos por muitas dificuldades neste mundo, mas nós precisamos confiar no Senhor, meus irmãos. Nós precisamos continuar firmes na palavra de nosso Deus, porque nós somos muito especiais para o nosso Deus. Nós valemos muito mais do que muitos pardais, irmãos. E eu quero falar exatamente sobre isso aqui nesta tarde. Uma mensagem, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tocou muito forte em mim. Porque nós valemos, meus irmãos, mais do que muitos pardais. E às vezes, né, irmãos, nós passamos por muitas dificuldades e nós acabamos esquecendo que nós somos especiais para Deus. Às vezes nós acabamos esquecendo que nós temos a salvação, mas nós precisamos, irmãos, continuarmos firmes na palavra de nosso Deus, amém? Nós temos a salvação, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele quer sempre ver, né, nós buscando a Ele de todo o nosso coração, amém? Irmãos, abre a sua Bíblia aí no livro de Lucas capítulo 12. E quero ler com os irmãos do versículo 7 até o versículo 12. Amém? É uma passagem que praticamente vai nos mostrar, irmãos, que nós somos especiais para Deus, que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 7 até o versículo 12. A palavra de nosso Deus, ela diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. Bem valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que preferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quanto vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo de que respondereis, nem quanto às coisas que há de tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, olha que texto, né, irmãos, que um texto de conforto para os nossos corações, irmãos. Aqui Jesus está nos ensinando. E Jesus aqui está falando para os fariseus, né, para os escribas e fariseus. E aqui logo no início deste capítulo de Lucas capítulo 12, juntaram uma grande multidão de pessoas assim perto de Jesus. Mas Jesus ele já havia falado para os seus discípulos antes de tudo sobre o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia, que significa a falsidade. Meus irmãos, aqui neste texto nós aprendemos que até o cabelo de nossas cabeças estão todos contados por Deus. Meus irmãos, aqui a Bíblia está dizendo também que nós valemos do que muitos pardais.
Nós valemos, meus irmãos, muito para Deus. Nós nunca possamos se esquecer disso, que Deus ele sempre nos ama, Ele sempre vai nos amar. E nós, irmãos, devemos sempre buscar o Senhor de todo o nosso coração. E é interessante, irmãos, que este texto aqui também está dizendo que Jesus nos disse, e que Jesus está falando para os fariseus e os escribas, e que tinha uma grande multidão neste momento, meus irmãos, que eram tantas pessoas que a pessoa quase atropelava uns aos outros. Meus irmãos, é interessante que também este texto que ele diz que aquela pessoa que falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas aquela pessoa que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Meus irmãos, nosso Deus é misericordioso. Nós devemos buscá-lo, nós devemos que se arrepender de nossos pecados e confessá-los. Porque a Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos e para ainda nos purificarmos de toda a injustiça. Ou seja, meus irmãos, devemos confessar os nossos pecados diante de Deus. O nosso Deus é misericordioso. Amém? Porque nós somos muito especiais, irmãos, para o nosso Deus. Nós nunca possamos, meus irmãos, esquecer disso. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus diante dos homens, o Filho do Homem também confessará diante dos anjos de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que negar o Filho do Homem também será negado diante dos anjos de Deus. Meus irmãos, devemos buscar o Senhor, como já foi dito. Devemos que recebê-lo com alegria. Devemos sempre dedicarmos ao Senhor todos os dias de nossa vida, irmãos. Devemos fazer a obra do Pai, porque quando Jesus ele estava aqui no mundo, ele sabia que ele seria crucificado, ele sabia que ele iria morrer ali naquela cruz, mas mesmo assim, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai. Isso, meus irmãos, é incrível, né? Porque Jesus ele veio em carne. Porque era o próprio Deus, né, irmãos, que nos ensinou essas palavras que nós estamos ouvindo aqui. Porque Jesus, ele veio em carne. Jesus já foi tentado de todas as formas pelo diabo. Mas Jesus, ele usou sempre as palavras do Pai e não caiu nos planos do inimigo. É isso, irmãos, que nós devemos que fazer também nos dias de hoje. Precisamos confiar em Deus e usar as palavras dele e continuarmos firmes na palavra de nosso Deus. Precisamos continuar orando. A oração é a chave da vitória, meus irmãos. É a chave da porta que nos leva até Deus. Amém? Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que aquela pessoa que confessar Jesus diante dos homens, o Filho do Homem também confessará essa pessoa diante dos anjos de Deus. E a Bíblia está dizendo que aquela pessoa que negar o Filho do Homem diante dos homens, também será negado diante dos anjos de Deus. Então, irmãos, é aqui que nós aprendemos neste texto. Por isso, meus irmãos, confie no Senhor. Nós somos muito especiais, irmãos, para o nosso Deus. Nós nunca possamos, irmãos, esquecer disso. Porque o amor de Deus, ele é como uma fornalha. Esta fornalha, irmãos, nunca se apagará. Porque, irmãos, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu quero ler com você também, irmãos, que está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 8. A Bíblia diz assim, irmãos, preste muita atenção, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei,
no que estava enfermo pela carne. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas quem se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizada contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Espírito Santo também tocou em mim nesta passagem. Aqui nós vemos, meus irmãos, sobre as obras da carne. Aqui nós vemos, sobre um homem também espiritual e um homem, da carne. Aqui nós vemos, meus irmãos, que a carne, Deus não se agrada das obras da carne. Meus irmãos, e a Bíblia aqui está dizendo que aquele que está na carne, ele não pode agradar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. E a Bíblia aqui está dizendo que o apóstolo Paulo disse, esta fala é o apóstolo Paulo que está dizendo aqui para nós. Mas esta é a palavra de nosso Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, porque ao mesmo tempo que nós estamos lendo a Bíblia, ao mesmo tempo nós alimentando o nosso espírito e ao mesmo tempo Deus falando em nossos corações. Amém? E interessante que o apóstolo Paulo disse, meus irmãos, que nós não devemos viver segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, porque na verdade o mundo todo quase está focado na obra da carne. Quantas pessoas agora, meus irmãos, estão focadas nas obras da carne e não no Espírito? Mas nós devemos, irmãos, agir de acordo com o Espírito. Amém? Então, meus irmãos, quantas pessoas no mundo de hoje, no mundo afora, irmãos, que estão vivendo no pecado, que estão vivendo na carne. Nós precisamos, meus irmãos, orar para essas pessoas. Nós precisamos viver segundo o Espírito, fazendo as obras do Pai. Precisamos confiar no Senhor, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos, o pendor da carne é a morte, mas o pendor, meus irmãos, do Espírito é a vida e paz. Ou seja, irmãos, as obras da carne levam à morte, mas as obras do Espírito é vida e paz. Ou seja, irmãos, não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo. Porque aquele, meus irmãos, que inclina para as coisas da carne, estão fazendo as obras da carne. Mas aquele que inclina para o Espírito, das obras do Espírito. Amém? Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo de Deus está falando com muito de vocês aqui agora. Nós precisamos fazer as obras do Espírito, irmãos. Precisamos confiar no nosso Deus e sempre agirmos, irmãos, de maneira que agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo que nós devemos que agir segundo o Espírito. É interessante que, irmãos, também neste texto, que o apóstolo Paulo também lhe disse, irmãos, o amor de Jesus, irmãos, ali naquela cruz, o amor de Deus, para enviar o seu Filho unigênito, em semelhança na carne, para morrer em nosso lugar. E condenou Deus na carne o pecado.
Meus irmãos, isso fez Deus. Deus enviou o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança da carne. E Jesus ainda não morreu ali por nós, em nosso lugar. A Bíblia diz que aquele castigo que Jesus sofreu era o castigo que nós merecemos. Mas a Bíblia diz que Deus lhe provou amor com amoridade, porque Deus enviou o seu Filho unigênito, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, também nós sabemos que nós somos muito especiais para o nosso Deus, porque Deus enviou seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Essa passagem também nos lembra sobre Abraão, quando Deus pediu a Abraão: Abraão, eu quero teu filho. Abraão, eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Essa passagem também nos lembra, né, o amor de Abraão, né? E Deus falou para Abraão: Abraão, pelo teu amor, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos amar também uns aos outros. Porque se Cristo nos amou, também devemos amar uns aos outros. Devemos sempre ajudar aquelas pessoas que estão com necessidade, aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Precisamos sempre agir de acordo com o Espírito. Porque as obras da carne, irmãos, são aquelas pessoas que não agem de acordo com a palavra de Deus. São aquelas pessoas que vivem no pecado, que vivem, né, em bebidas alcoólicas, né, irmãos? Porque as bebidas alcoólicas, isso é obra da carne. Tudo que está neste mundo é obra da carne, meus irmãos. Mas as obras do Espírito é nós agirmos de maneira que agrada ao Senhor, irmos na igreja, abrir o nosso coração para Deus, fazermos a oração. Porque, como já foi dito, a oração, ela é a chave da porta que nos leva até Deus. Amém? Então, irmãos, eu creio que o Espírito Santo já está falando com muitos de vocês. Por isso, abra o seu coração, continue orando, continue firme. Deus ele tem um grande amor por você, Deus ele te ama, porque Deus provou o teu amor, o seu amor com a humanidade, porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar ali naquela cruz. Deus provou o amor com a humanidade. Então, confie no Senhor. Não importa o que você passe aqui neste mundo, mas saiba que Deus lhe te ama. Saiba que Deus nunca vai te abandonar. Porque aqueles que estão na carne, a Bíblia diz que eles não podem agradar a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não estão indo na igreja, aquelas pessoas que são ímpias, que são pecadores, essas pessoas estão fazendo obras carnosas, né? Obras da carne. Mas nós que somos cristãos, para você que está ouvindo esta mensagem, meus irmãos, se você faz a obra da carne, pare de fazer isso urgentemente. Porque não há nenhuma condenação, mas somente para aqueles que estão em Cristo. Não há nenhuma condenação. Por isso, irmãos, age de maneira que Deus quer que nós hajamos. Amém? Age de maneira que a Bíblia nos diz que nós devemos que agir. Age de acordo com o Espírito. Meus irmãos, quando você vê uma pessoa que está precisando de ajuda, ajude esta pessoa. Faz a sua parte. Porque a Bíblia diz que nós devemos que amar até mesmo aquele que nos odeia. Se uma pessoa faz um mal para você, faz o bem por ela, meus irmãos. Faz a sua parte e terá um tesouro no céu. Amém? Porque, meus irmãos, o que importa em toda a nossa vida, nós devemos que entregar nossa vida para Jesus. Porque o que importa na nossa vida é nós agirmos de maneira que agrada a Deus. Agimos de maneira que Deus quer que nós hajamos, que nós fazemos, que nós agimos. Amém? Então, irmãos, ajude aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, aquelas pessoas que estão necessitadas, faz a sua parte e ajude ela e terá um tesouro no céu. Amém? Porque Deus sempre continuará nos amando. Então, aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. E por isso, irmãos, que nós devemos que ter fé,
Porque a fé, ela é um firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que nós não conseguimos ver. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero falar com os irmãos também disso, porque no livro de Hebreus, capítulo 11, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero ler com você, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E quero ler do versículo 1 até o versículo 5, que a Bíblia diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, do qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dele, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque antes de ser transladora, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, este livro de Hebreus, capítulo 11, é um texto também, irmãos, que, igual nós começamos a falar sobre a fé, o livro de Hebreus, ele nos mostra o que nós devemos que agir e nos explica o que é a fé. A fé, a Bíblia está dizendo que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que nós esperamos e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, nós cremos, mas nós não vemos. Nós cremos naquilo que nós não conseguimos ver, mas nós temos a nossa fé daquilo. Isso que é a fé. É interessante, meus irmãos, que a Bíblia está dizendo que foi pela fé que Abel ofereceu mais excelente sacrifício a Deus do que Caim, do qual ele obteve um testemunho de ser justo. Amém? Porque mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ou seja, pela fé que Abel ele ofereceu a Deus mais sacrifício do que Caim, do qual ele obteve um testemunho de ser justo. Por isso, irmãos, precisamos ter fé. E neste mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, como já foi dito, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Precisamos crermos na palavra de nosso Deus. Nós devemos que ter fé, porque Deus ele sempre estará conosco. Deus sempre nos ajudará. Deus sempre quer nos abençoar, porque Ele quer sempre nos abençoar. E nós devemos que abrir nosso coração para Ele, para que Ele possa entrar em nossas vidas. Porque nós temos o Espírito Santo, porque o seu Espírito Santo de Deus está em nós. Nós somos dele e nós devemos que agir de acordo com o Espírito Santo, de acordo com o Espírito, como já foi dito. É interessante, meus irmãos, que esta passagem também diz que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé nós vemos, meus irmãos, que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que ainda não aparecem. Amém? Então, irmãos, é interessante esta passagem que fala sobre a fé deste escritor de Hebreus, capítulo 11, que também a Bíblia está dizendo que foi pela fé que Enoque foi transladado para não ver a morte. Ele não foi achado, irmãos, porque a Bíblia diz que antes dele ser transladado, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Ou seja,
Enoque, ele foi uma pessoa da história. Ele foi uma pessoa que foi transladado. Mas a Bíblia conta duas pessoas da história que foi transladado, que foi arrebatado por Deus. A Bíblia diz que duas pessoas da história que não viu a morte. Essas duas pessoas que a Bíblia diz que não viram a morte foi Enoque e o profeta Elias. O profeta Elias também ele foi arrebatado por Deus. Então, irmãos, Enoque e Elias foi as duas pessoas da história que não viram a morte. Porque a Bíblia diz que antes de sua transladação, antes de ser transladado, a Bíblia diz que eles obtiveram, Enoque, ele obtiveu, né? Ele buscou a Deus, obteve testemunhos de haver agradado a Deus. Então, irmãos, tenha fé, porque eu sei, irmãos, que às vezes nós passamos por muitas dificuldades aqui neste mundo. Às vezes nós ficamos tristes, né? Às vezes nós ficamos, né, aterrorizados, mas nós não precisamos ficar com medo, porque Deus está ali conosco, nós somos dele, nós somos o povo de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 9, que a Bíblia diz que Deus ele nos tirou de longe dele para perto dele, mas para nos fazer filho e vencedor. Porque, irmãos, Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então tenha fé, faz a sua parte. Não importa o que você passe neste mundo, mas creia na palavra de Deus. Saiba que Deus ele é com você. Saiba que Deus ele nunca vai te abandonar. Deus ele nos ama. Ele se importa que nós adoramos a Ele, porque Deus é Espírito, e se importa que nós adoramos a Ele, porque Deus nos ama, Ele nos fez, Ele nos chamou de longe dEle para perto dEle, mas para nos fazer filho e vencedor. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, porque a fé... Porque nós devemos que ter fé, irmãos. Não adianta, Deus, ele age através da fé. Porque nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. Nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Porque sem fé é impossível de nós agradarmos a Deus. Pela fé que o universo se formou, pela fé que os antigos obtiveram um bom testemunho das coisas que não aparecem. Neste mundo, irmãos, nós teremos muitas aflições. E quem disse isso na Bíblia? Quem disse que nós teremos muitas aflições? Foi o próprio Jesus. Jesus disse no livro de João, capítulo 16, versículo 33, que Jesus disse para os seus discípulos, Jesus disse assim, ora, eu digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz e vivam em abundância. Neste mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, olha para nós vermos, irmãos. Jesus disse que neste mundo nós teremos muitas aflições. E é interessante que ele também disse que nós devíamos ter bom ânimo, porque ele já venceu tudo por nós. Cristo já venceu tudo aquilo por nós. Então, irmãos, nunca se esqueçam que neste mundo nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo ele já venceu tudo por nós, meus irmãos. Jesus já foi atentado de todas as formas, mas ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. Porque quando Jesus foi encaminhado pelo Espírito no deserto da Judéia, Jesus ele estava jejuando 40 dias e 40 noites em jejuando. E quem aparece para tentá-lo? Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. Meus irmãos, o diabo, ele é mentiroso, porque Jesus, ele chamou Satanás de mentiroso e pai da mentira, porque não há verdade
em Satanás. Porque Satanás, desde o princípio, ele não se apegou com uma verdade. Quando uma pessoa mente, ela fala a língua de Satanás. Porque quando Satanás fala uma mentira, ele fala a sua própria língua, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, quando uma pessoa fala mentira, quando uma pessoa xinga, ela fala a língua do inimigo de Satanás. Por isso, meus irmãos, devemos manter nossa confiança em Deus, porque Jesus, ele é o único que pode nos salvar, que pode nos libertar, porque nós não pertencemos a este mundo, irmãos, mas sim uma eternidade na presença do Pai. Então, irmãos, porque a Bíblia diz que depois que Jesus foi atentado no deserto da Judéia pelo Satanás, Jesus, ele resistiu ao inimigo, e a Bíblia diz que Jesus, ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. E depois disso, Satanás fugiu, saiu de perto de Jesus e foi embora. Ou seja, e é uma promessa para nós. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, eu quero ler com você, meus irmãos, este versículo, que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Eu quero ler com você. Olha essa promessa, meus irmãos, que nós temos. Olha a promessa que está no livro de Tiago. Diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Glória a Deus. Olha essa promessa, meus irmãos, que nós temos aqui no livro de Tiago. Meus irmãos, aqui está dizendo que nós devemos sujeitarmos a Deus. O que significa sujeitarmos a Deus? Significa nós submetermos a Deus e resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Assim como Jesus, ele foi atentado ali no deserto da Judéia, Jesus usou as palavras do Pai e resistiu ao diabo e Satanás fugiu da presença de Jesus. Jesus disse: afaste de mim, Satanás, porque a Bíblia diz que só Deus é digno de culto e só a Ele preste culto. Aleluia. Só apenas a Deus é digno de culto e só a Ele nós devemos prestar culto. Ou seja, irmãos, submeta-se a Deus, irmãos, e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Porque assim como Jesus, ele usou as palavras do Pai ali no momento daquela tentação, Jesus usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. É por isso, irmãos, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, meus irmãos, lembre desta promessa que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que se nós submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? Eu creio, meus irmãos, que o Espírito Santo falou com vocês, que Deus possa sempre nos abençoar. Saiba que Deus nos ama. Então, irmãos, vamos agir de acordo com o Espírito, que não vivemos, meus irmãos, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Que Deus nos abençoe. Se você puder, feche seus olhos e vamos encerrar esta palavra. Vamos fazer uma oração. Amém? Para que Deus possa nos abençoar, para que tudo que foi falado aqui, né, irmãos, possa ficar gravado em nossos corações. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos falarmos com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças a Deus porque podíamos, ó Deus, aprender mais de Ti. Te damos graças, ó Pai, porque podíamos ouvir a Tua palavra. Pai querido, que o Senhor possa continuar, ó Deus, abençoando, Pai, todos que ouviram esta mensagem. Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus, nos capacitar cada dia mais. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, possa nos confortar todos os dias, ó Pai, com a Tua presença. Oh Deus querido, porque quantas pessoas agora, Pai, estão passando por dificuldades. Pai querido, quantas pessoas agora estão chorando, Deus. Oh Pai querido, mas o Senhor é aquele, ó Pai, que tem misericórdia. Oh Senhor, o Senhor é aquele que mudou a minha vida, Pai. Oh Pai querido, sustenta a nossa fé. Porque através da Tua palavra, Deus, nós aprendemos, ó Pai,
que sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. É por isso, Deus, que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor sustente, ó Deus, a nossa fé, que o Senhor nos ajude, Deus, porque nós precisamos do Senhor, ó Pai. Pai querido, que tudo que nós fazemos dia por dia, que tudo que sair de nossa boca, ó Pai, que todos os nossos movimentos, ó Pai, que possa ser tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor espera que nós fazemos, que o Senhor espera que nós falamos. Pai querido, que tudo que sair de nossas bocas, ó Pai, que possa ser tudo aquilo, ó Pai, que ajude o próximo a ainda mais melhorar a comunhão com o Senhor. Pai querido, o mundo precisa do Senhor, Pai. Pai querido, porque a luz veio ao mundo, mas os homens adoraram as trevas e não a luz. Pai querido, esta pessoa, Pai, que está bebendo bebidas alcoólicas neste momento, esta pessoa, Pai, que está focada nas obras da carne, Pai. Pai querido, a libertação para os teus filhos, ó Pai. Revela-se a eles, ó Pai. Oh, Pai querido, que nós possamos viver de acordo com o Espírito, Pai. Assim como o apóstolo Paulo disse, Pai, que nós devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Pai querido, afaste todas as obras da carne de nós e nos aproxima de Ti, ó Deus, cada dia mais. Que nós possamos, ó Deus, aproximar do Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que se nós aproximarmos do Senhor, o Senhor aproximará de nós. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu desejo a cura e libertação para esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Pai querido, esta pessoa, Deus, que está travada no pecado. Pai querido, esta família, Deus, que está travada no pecado, em bebidas alcoólicas, em fumo. Pai, expulse estas obras de Satanás dessa família, dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, revela-se a elas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, que o Senhor possa repreender, ó Pai, toda a obra do diabo na vida dessas pessoas, ó Pai. Porque Satanás ele é mentiroso. Pai querido, repreenda tudo aquilo que o inimigo tem preparado para nós, ó Pai. Que toda a acusação do diabo contra esta pessoa e contra essa família repreenda, que caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Pai querido, nós somos o teu povo. A tua palavra diz, ó Pai, que o Senhor nos tirou de longe do Senhor para perto do Senhor. Ó Senhor, mas para nos fazer filho e vencedor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos sempre querer na Tua palavra. Ó Pai querido, tire todas as mentiras, ó Pai, do diabo em nossa mente. Ó Pai querido, ó Senhor, que tudo aquilo que o inimigo tem preparado para nós, que o Senhor possa repreender, ó Pai. Porque Satanás, ó Pai, eu sei, ó Deus, que ele vai fazer de tudo para nos afastar do Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, força, ó Pai. Porque Satanás, ó Pai, ele vai falar conosco que nós não somos especiais, que nós já passamos do limite. Ó Senhor, mas através da Tua palavra nós aprendemos que Satanás, ele é mentiroso e pai da mentira. É por isso que eu peço ao Senhor, ó Deus, com todo o meu coração, Pai, aqui nesta tarde. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos capacitar cada dia mais, Pai. E nos dê a tua unção, Pai. E repreenda, Pai, todas as obras do diabo também, um Deus, em nossas mentes. Pai querido, tire todas as mentiras do diabo, ó Deus, em nossas mentes. E nos guie, Pai. E nos capacite, ó Pai, cada dia mais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Senhor, é isso que eu te peço, Pai. Pai querido, que o Senhor possa também, ó Deus, nos dar, ó Pai, a tua unção. Pai querido, para que tudo que nós fazemos, ó Pai, dia por dia, possa ser tudo aquilo, Pai, que o Senhor espera que nós fazemos. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e já te agradeço, dando a libertação e a cura e a vitória para esta pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus.